Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Crer e o nosso bate-papo de hoje é sobre maternidade. Mas se você não é mãe nem pai, continue aí, pois garanto que depois desse episódio você vai encontrar o seu lugar em uma esfera fundamental chamada rede de apoio. Múltipla jornada, trabalho, maternidade e criação. Um tema delicado, fundamental e que precisa de orientações práticas de quem vive e entende do assunto, né? Afinal de contas, romantizar os processos já está cansativo e o consumo exacerbado de conteúdos nas redes sociais, que revelam uma rotina ideal, bem longe do possível, às vezes causa mais culpa do que motivação. Esse é o Pode Crer, o podcast que é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E eu sou Tiele Ehlert, e aqui ao meu lado está a Nayaja Vasconcelos. Oi, Nay. Oi, Tiele. E foi para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pela TV, plataformas de áudios e em todos os lugares. O Pode Crer é multiplataforma e se você ainda não segue o Sistema Comércio nas redes sociais, esse é o momento. Aproveita e conta pra gente o que você está achando do podcast e quais temas quer ver e ouvir por aqui. O assunto de hoje é fundamental e muito necessário, né, Tiele? E se engana quem pensa que esse tema é só para as mamães de plantão. Afinal de contas, ter uma rede de apoio é fundamental para uma construção da sociedade. E quando se fala em criação, esse fator ainda é mais importante. É isso mesmo, Nayaja. E para contribuir com esse assunto e esse bate-papo, nós convidamos duas mulheres incríveis e que vivem a maternidade real no dia a dia. Eu vou começar apresentando a Gina Coelho, que é psicóloga infantil e de adolescentes, educadora parental pela PDA, Disciplina Positiva, mãe e avó. Ela é profundamente apaixonada pelo universo infantil, pelas fases de desenvolvimento das crianças e por famílias. E atua como facilitadora de grupos de estudos em disciplina positiva e em rodas de mãe. Ministra palestras em escolas e empresas com temas voltados para a saúde mental e emocional das pessoas, destacando a importância do autocuidado na rotina multitarefas para uma produtividade saudável. Além de tudo, a Gina é mãe da Fernanda, de 28 anos, da Amanda, de 31, e é avó da Luna, de 6, e da Lisa, de 8. Seja bem-vinda, Gina. Obrigada, Tiele. Obrigada, Nay. Oi, Marina. Eu estou me sentindo muito lisonjeada com o convite de estar aqui ao lado de só experts, né, jornalistas. Eu gosto muito da comunicação. Eu sou uma intrometida na comunicação, mas eu gosto dela porque eu nunca acreditei na psicologia apenas dentro do consultório, esperando que as pessoas chegassem a mim. Então, eu gosto dessa conscientização. Um dos baratos, e eu sei que a comunicação me proporciona isso, né? Ir até as pessoas e dar voz a temas que hoje estão se destacando, ainda bem, e a maternidade é uma delas, né? A maternidade e seus trabalhos invisíveis. Legal. Muito obrigada. E junto conosco recebemos aqui no Pode Crer Marina Martins, que é graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduada em comunicação, política e marketing, estudante de marketing digital e há 20 anos atua como jornalista. Além disso, Marina é apresentadora, mediadora, mestre de cerimônias, foi produtora, repórter, editora-chefe e apresentadora de emissoras como Band, Record e TV Globo, onde atuou por 11 anos. Atualmente, Marina Martins é diretora de comunicação do portal de notícias leiagora.com.br e é apresentadora do programa diário de rádio Agora. Há 10 anos recebeu o título de mãe com a chegada da Olivia e há 3 anos, com a chegada do Bernardo, se tornou mãe de 2. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Nay. Obrigada, Tiele. Gina, um prazer estar aqui com você também. Acompanho todas vocês. E para mim é uma honra estar aqui como uma entrevistada e não como uma entrevistadora. E mais do que isso, bater um papo sobre algo que eu realmente acho que domino, que é a maternidade, a criação e essa conciliação, né, dessa nossa função principal junto com a carreira,
que eu nunca deixei para trás. Então, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com as mães, enfim, com quem estiver nos assistindo. Que legal. Bom, eu acho que esse é um tema muito bacana para mim também. Eu posso prever algumas lágrimas porque eu sou chorona. E esse é um tema muito sensível porque eu acho que é uma batalha, né, pra gente todo dia, assim, tentar conciliar tudo isso, né, tentar ser o melhor possível. A gente tem muito essa cobrança de ser o melhor possível, a gente não quer errar, a gente tem pessoas ali, né, pra criar, né. Então, é um peso que hoje a gente vai conversar pra ver como é que a gente pode tirar um pouco, né, desse peso de cima da gente. Deixar mais leve. Deixar um pouco mais leve tudo isso, né? De antemão, já quero falar. Não sou mãe e eu tenho muito a aprender com vocês, então vou ficar aqui, ó, só prestando atenção. E eu queria saber o seguinte, Marina, você é jornalista há muitos anos, né? E aí, depois de uma carreira já consolidada, né? Você se tornou mãe. Como é que foi? Você planejou? Como é que as crianças chegaram na sua vida? A Olivia, ela foi planejada, sim, ela foi muito esperada. Eu já era jornalista há um bom tempo e, de fato, em Mato Grosso foi onde eu consolidei minha carreira, apesar de vir de Mato Grosso do Sul e ter uma certa experiência. Aqui, na TV Centro-América, foi que eu me consolidei e realmente tive o despertar dessa carreira enquanto âncora, apresentadora, editora-chefe, e eu estava realmente numa fase muito boa no meu trabalho. Ao mesmo tempo em que eu queria muito ser mãe, eu tinha muito medo do que podia acontecer, porque a gente trabalha com a imagem, a gente trabalha com uma redação diária, não é só a imagem, a redação diária para o jornalista, ela é muito complicada, ela é muito pesada, né, exige muito. E eu pensei, como que eu vou dar conta de conciliar? Então, a gente sempre fica com aquela coisa, vou esperar um pouquinho mais, o ano que vem talvez esse projeto tenha passado e seja mais tranquilo. Ou no outro ano, na época eu era casada e meu marido não vai estar viajando tanto, porque ele também é jornalista, e aí vai ser mais fácil. Enfim, a gente foi prorrogando, eu fui prorrogando, protelando essa decisão até que veio a Olivia. De qualquer maneira, a Olivia sempre foi muito esperada e eu ainda trabalhava num sistema que é importante que a gente fale aqui, que é totalmente diferente do sistema que eu trabalho hoje, porque eu era CLT, carteira assinada, então eu tinha a licença maternidade, eu tinha toda uma segurança que o regime me garantia. Então, eu tive a Olivia, o que não foi nada fácil, porque em seguida eu trabalhava no jornal da hora do almoço, o Praça 1, e em seguida, Olivia, com 1 aninho, eu fui pro Bom Dia Mato Grosso. E o Bom Dia Mato Grosso, ele entrava no ar antes às 5 horas da manhã. Então, 3h30, eu tava na TV já, com uma bebê, praticamente, né? Com uma criança de 1 ano e pouco. E assim, ela foi crescendo. E a decisão de eu me desligar, inclusive, da TV, de pedir demissão, foi quando a Olivia, com seus 6 anos, por aí, começou a me cobrar. Falou, mamãe, eu não te vejo. Olha só. E foi muito, muito marcante isso pra mim, porque foi definitivo pra minha decisão. Realmente, eu não a via. Eu saía, ela tava dormindo, eu voltava, ela não tinha chegado. Quando eu ia dormir, ela já tava... Enfim, quando ela ia dormir, eu ainda não tava em casa. A gente não se via. E ela foi crescendo dessa maneira, isso começou a impactar muito na nossa relação e foi quando eu tomei essa decisão. Então, eu posso dizer que a decisão de deixar essa rotina, né, mais intensa da TV foi por causa da Olivia. Isso não é um peso para ela, não é um peso para mim. É de fato uma decisão muito consciente que eu amadureci durante muito tempo e cheguei ao limite e vi que não daria mais. E meu papel essencial, o primeiro, é ser mãe. É ser mãe da Olivia. Se eu optei por ser mãe dela, eu preciso estar ali inteira para ela, né? E depois veio o Bernardo. O Bernardo foi totalmente inesperado. Totalmente. O Bernardo veio em plena pandemia de 2020. A gente estava eu tinha acabado de sair da TV. Eu saí e descobri que estava grávida. Olha só. E aí bateu aquele desespero. Eu falei, e agora? O que eu faço? Nessa insegurança de trabalhar de forma liberal, digamos assim. E
sem as garantias, num ano que começou totalmente atípico, com uma pandemia mundial. Eu não sabia o que fazer, mas eu optei por seguir fora mesmo da TV. Tive o Bernardo em plena pandemia, tive o Bernardo sozinho em casa, com só eu, Olivia e o pai, porque também foi uma opção não ir para o hospital, enfim, claro. tudo foi muito, muito diferente nesse ano. E o Ber é um furacãozinho, né? Ele veio realmente para botar aquela energia que faltava na nossa casa. E com o Ber eu já passei a lidar de uma forma muito diferente com a maternidade. Aí eu acho que dá para ir falando isso aos poucos, mas a forma mais dura como eu encarava a maternidade e a criação com a Olivia se transformou quando o Bernardo veio. Realmente eu passei a entender que dá para encarar isso de uma forma mais leve. Apesar de ser ainda muito... É difícil, né, gente? Não dá para romantizar, é difícil. Mas é muito mais leve quando você entende o seu papel, quando você entende que as crianças, aquelas pessoas são diferentes entre si, que você precisa respeitar o espaço delas, que você precisa entendê-las, né? Para além de querer que elas te obedeçam, enfim. Sim, é uma transformação. Ou é isso, ou você surta de verdade. Ou surta. De verdade. Porque, né? de Se você fato, quiser controlar tudo. não dá pra controlar. É isso, eu acho que é isso. É não ter o controle. Eu não tinha mais o controle. Eu não tive o controle desde que eu descobri que eu tava grávida dele. Aí eu percebi que não dava mais pra eu querer ter esse controle. Então, eu acho que a forma como as coisas se conduziram depois foi muito mais leve. Muito mais leve com ele. Então, eu acho que são duas fases muito diferentes, completamente diferentes, e formas de pensar e de agir com eles também muito diferentes. Gina, a sua experiência foi totalmente diferente disso, né? Me conta um pouco. Você já tem filhas adultas, você já é avó. Filhas adultas. Como é que foi né? essa experiência de maternidade pra você? Ai, foi super legal, assim, porque talvez eu tivesse a liberdade poética da adolescência, de eu ainda não ter essa amplitude, né, de maturidade para perceber que eu estava ali criando um ser, que aquele ser ia se tornar uma pessoa, um adulto. Então, eu posso dizer que eu vivenciei muitos momentos. E como eu tinha 18 anos, eu estava terminando o ensino médio, então eu tive condições eu parei o ensino médio, eu tive condições de vivenciar apenas a maternidade. Eu sempre quis ser mãe. É o meu grande papel nessa vida, né? E agora avó. Eu gosto disso, da maternidade, de ser avó, quero ser bisavó, tataravó. As minhas netas têm tataravó, minha avó está com 95 anos. E eu tenho minha avó muito como espelho de vivenciar tudo isso, de ser presente. E aos 18 anos, essa liberdade poética me deixou, a não ser aquelas preocupações que a gente tem, tá com uma febrezinha e tudo mais, e você é inexperiente, a rede de apoio foi essencial. Eu morava em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, e a minha mãe saiu de Corumbá, porque eu sou de Corumbá, e a minha mãe foi morar em Campo Grande também. Veio a família, olha a transformação na família. Veio a família para morar em Campo Grande, para acompanhar, né? Ser minha rede de apoio. Meu pai pôde vir seis meses depois, por causa do trabalho e de partes burocráticas. Mas a minha mãe sempre esteve ali. Quando eu fui cuidar do umbiguinho, quando eu tive todas aquelas inseguranças, imagina, uma menina de... Hoje eu tenho noção que eu era uma menina, sim, mas na época eu me achava super adulta. Então, para mim, não foi uma... Ai, meu Deus, vou perder minha adolescência. Porque eu tinha certeza na minha vida, desde pequena, que eu queria ser mãe. Eu não sabia se eu queria casar, o que eu queria ser na profissão, mas eu queria ser mãe. Então, quando veio aquela surpresa, eu curti, né? Com essa leveza, acho que dos 18 anos de idade. Foi fácil? Não foi, porque a gente era adolescente, tive que lidar com preconceitos, imagina, 31 anos atrás, né?
tive que lidar com a família do meu ex-marido, que não aceitava, porque ele era muito jovem, não queria que casasse, a gente queria casar. Então, a minha primeira gravidez em si foi muito turbulenta em relação a terceiros, né? Mas não em relação a mim, comigo mesma. Eu estava curtindo, né? E fui mãe da Fernanda aos 21 anos, a segunda filha. A gente já tem uma experiência, como a Marina falou, é diferente. É um outro serzinho. O ditado popular diz lá que, nossa, mas foi criado pelos mesmos pais, como são tão diferentes? São pessoas diferentes. É que, na verdade, a gente não é a mesma mãe, né? Uma mãe do primeiro filho, uma mãe do segundo filho, ela já tem uma certa experiência, né? Depois de 3 anos veio a Fernanda. O meu nada foi planejado. Naquela época a gente tinha muito pouca informação. Eu costumo dizer que a nossa fonte de conhecimento era só a revista Pais e Filhos, né? E na adolescência era a revista Capricho. Porque imagina, eu morava em Corumbá, lá era uma cidade bem pequena, e até as notícias chegarem lá, a televisão era 3 canais. Então, por exemplo, a maternidade da minha mãe já foi muito diferente da que eu proporcionei para minhas filhas, de proximidade, de diálogo, de querer ser aquela pessoa de confiança delas para tudo. A minha mãe já tinha esse obstáculo, é outra época, ela não tinha essa habilidade. Então, eu fui aprendendo as coisas muito na vivência. Do que hoje eu falo que essa geração, pelo menos de que tem filho até 10 anos, 12 anos, eu costumo dizer que tem obrigação de conhecer educação positiva, porque a informação hoje é muito democrática, né? A gente tem na nossa mão, então só não vê quem não quer. Quem quer ficar preso a coisas tradicionais, a educações tradicionais que a gente hoje sabe que traz muitos traumas, traz grandes inabilidades que ficam para uma vida inteira. E então, hoje, ainda bem, a maternidade, ela pode ter consciência, porque tem conhecimento à disposição. Verdade. Gina, eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? O que te inspirou a seguir, né, essa carreira de psicóloga infantil? Se veio através de alguma necessidade, experiência, ou sempre foi uma paixão sua? Então, a primeira, eu lembro que o que eu queria muito ser na vida, que eu ficava vendo, passava aquela novela Vale Tudo, quando eu era criança, e tinha a Lídia Bronde, olha onde que eu fui. Ela era jornalista e produtora de moda, então eu queria ser jornalista e queria ser produtora de moda, porque eu queria produzir e escrever minhas matérias, né? E nunca foi psicologia, eu nunca pensei na vida em ser psicóloga. Eu falo que a psicologia, ela me escolheu. Porque como aconteceu a psicologia na minha vida? Eu vim morar em Mato Grosso, já com as meninas com uns 12 anos, mais ou menos isso. E eu queria fazer terapia ocupacional. E aqui em Cuiabá não tinha terapia ocupacional. E era o cuidar. A minha essência vem esse cuidar. Desde muito nova, eu cuidava das amigas, eu era conselheira. Nossa. Então, isso sempre foi uma coisa minha. Não tinha. Eu falei, o que eu vou fazer? Fisioterapia ou psicologia? E eu tinha um amigo que fazia fisioterapia. Eu falava, me conta aí, como que é a fisioterapia? Tem muita biologia, eu estudo o corpo humano, e eu sempre fui péssima em biologia, não gostava. Falei, vou fazer psicologia. E fui para psicologia. Fiz 1 ano, eu fiquei só apaixonada pela filosofia. Tanto é que eu falava, vou fazer uma outra faculdade, que é a filosofia. Me apaixonei. Depois de 1 ano, que eu comecei a me conectar mesmo, a ver a psicologia. E fui me apaixonando. No 3º semestre, eu já sabia a minha abordagem, o que eu queria. E a escolha por infantil e adolescência
começou no estágio. Como eu era mãe, era muito mais velha que as meninas, que o pessoal da psicologia, eles falavam, manda criança para a Gina, no estágio, manda adolescente para a Gina, porque ela já é mãe, ela já está na praia dela. E nisso eu fui atendendo muito mais criança e adolescente do que adultos. E começou daí essa minha habilidade para lidar e preferir esse mundo infanto-juvenil. Gina, eu tava pensando numa coisa. Você tá falando assim, ela já é mãe, então manda pra ela, ela vai saber lidar, ela vai saber fazer. E aí eu queria perguntar pra você, Marina, como é que foi? Porque assim, Olivia foi planejada. Uhum. O que você pensava que era maternidade e o que foi? Como é que você viu? Teve esse contraste assim, nossa, eu imaginei isso e foi totalmente diferente, aconteceu isso? Ou foi o que você imaginava? Não, eu acho que não foi como eu imaginava, eu acho que nunca é, a gente idealiza muito, né, eu pensava muito como era, como foi a minha criação, e teve coisas que realmente foram muito semelhantes, assim, de como a minha mãe nos criava, a mim e os meus irmãos, com como eu tentava transmitir aquilo para a Olivia. Mas muita coisa diferente, porque a gente vive numa outra realidade, em outros tempos, né? Outra geração. Então, eu senti muita dificuldade na quantidade de estímulo, de informação. E isso já estou falando, né, da fase em que eles começam a entender mais, conversar, assimilar as coisas, crescer, argumentar, do que existia na nossa época. A gente não tinha, a Gina falou, a gente não tinha esse acesso todo à informação. E eu, como trabalho com a comunicação desde sempre, eu sempre achei que aquilo só podia ser positivo para as crianças, a comunicação, ter acesso. Mas você começa a perceber que o excesso de estímulo, o excesso de informação, e nem sempre informação de qualidade, aquilo impacta demais na sua rotina, no crescimento da criança, em como ela assimila as coisas, em como ela passa a argumentar, e em como você tem que se adaptar para ajudá-la a entender. Porque muitas vezes, Olivia me vinha com questionamentos que eu jamais tinha feito. E aí eu pensava, como assim? Em que momento que ela, sabe, se questionou sobre isso? E aí eu tinha que buscar formas de conversar com ela, de acordo com a idade dela, para explicar, para esclarecer. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi essa. É essa ainda. Porque agora, com o Bernardo, é mais acelerado ainda, é impressionante. A criança, com 3 anos... ele já sabe mexer em tudo, ele já sabe falar sobre tudo, ele fala sobre músicas, personagens, assuntos, nomes que eu não sei, porque é o acesso que tem à internet, ao meio. Então, isso para mim foi o mais difícil, porque foi uma ruptura muito grande de como eu fui criada, de como eu achei que seria. É claro que você sabe que vai ter mudança, mas é muito impactante. Eu acho que é uma das coisas que mais impacta, porque permeia tudo na vida deles. Desde do relacionamento com as outras pessoas, de como enxerga as outras pessoas, preconceitos, sexualidade, gente, tudo, violência. Então, política, os meus filhos nasceram, a Olivia pegou muita polarização política, ela, impressionante, ela discutia com a gente, assim, coisas que tinha hora que eu tinha que falar, filha, calma, não é pra você discutir esse tipo de coisa. E na escola eles acabam discutindo. Os meus falam, mas você torce pra esse ou pra isso? esse? Você torce, é ótimo. Se fosse um time, né? Porque os pais discutem em casa e eles replicam isso. Então, até isso você tem que saber lidar. E hoje, aí teve pandemia, então, quer dizer... É muito acelerado o processo. Você parece que está sempre correndo atrás de algo que você não consegue alcançar. A sensação que dá é essa. E quando você acha que você alcançou, a criança vem com outro questionamento. Ou uma outra sensação. Ou uma... Sabe? E aí você se sente frustrada. Parece que fracassei de novo. E não é, né, Gina? Eu acho que é um desenvolver realmente de habilidades, igual você estava falando nos bastidores. Que a cada fase, você vai ver que você
precisa de uma habilidade diferente para lidar com essas crianças, né? Exatamente, isso aí. A mãe nunca tem sossego, eu Não. falo. Principalmente, mãe, nunca tem sossego. Quando você fala, ai, consegui. Ufa, tô fazendo assim, assim, se achando bem uma coisa nova. Eu digo que os filhos são nossos grandes mestres. Você falou do controle no começo, e a gente vem muito com isso, né? De ter o controle. E aí vem essas crianças e dizem assim, dizem através do desenvolver delas, você não controla nada, não é assim. Agora você vai sentir na pele que você não tem esse controle. E a maternidade a gente se frustra. Por quê? Mas eu vou fazer assim, meu filho isso, meu filho aquilo. Você sempre pensa, o meu filho não vai fazer isso. Meu filho vai fazer tal coisa, vai ser assim e não é nada disso. E aí vem a frustração, vem a culpa. Né? Você fala, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não deveria ter ido por ali. Você quer ser perfeita para o seu filho, né? É porque você idealiza, né? Como você acha que é perfeito para ele. Pelo menos eu penso isso. E eu tenho muito uma coisa assim, uma agonia que eu não sei, eu só vou saber se deu certo lá na frente. Exato. Entendeu? Então, assim, eu tô no escuro, eu tô tateando no escuro agora, entendeu? Tentando fazer o melhor pra lá na frente ser um adulto bacana, ser uma pessoa legal, entendeu? Então a gente tá bem no escuro, entendeu? Acho que é isso. Vai romantizando, né? Isso. E aí me fala uma coisa, a maternidade, muito se fala em romantização da maternidade. Quando isso começa? Começa mesmo antes da gestação, durante? É estrutural. É estrutural. Nós, mulheres, culturalmente, nós somos educadas ao cuidar, ao salvar. As brincadeiras é sempre a gente cuidando, seja fazendo comidinha, seja trocando a fralda da bonequinha. Então, isso vem com a gente. Naturalmente. Eu sou da época que bombava as princesas da Disney, que eram salvas, né, pelo beijo do príncipe. Então, eu fui criada por uma mãe completamente independente, uma mulher à frente. Mas a cultura em si, porque a gente não é feito, a nossa construção não é feita só dos nossos pais. É de uma série de fatores. E essa cultura que vem do machismo estrutural, do patriarcado, nos leva a esse lugar do romance, né, com a maternidade, porque eu vou ser mãe, uma mulher só se realiza quando é mãe, aí é uma mulher de verdade. Então a gente cresce ouvindo. E quando eu me tornar mãe, eu vou saber o que fazer, porque afinal de contas eu sou mulher. Eu nasci para isso. Exato. Né? Porque todo mundo fala que é nato. Que é nato, é. Mas como a gente não criar essas expectativas, né? Trazer mais para a realidade? E vamos trazer hoje. A maternidade ideal, com tanto de informação, como a Marina disse, tem essa parte negativa de, até mesmo quando se fala em educação respeitosa, afetiva, consciente, de que a maternidade, as mulheres começam a compartilhar coisas, às vezes, que parece que existe uma mãe perfeita. E o meu papel, que eu gosto de estar trazendo, é que essa mãe perfeita não existe, essa mãe ideal não existe, esse filho ideal também não. Nessa fase de transição da criança para o adolescente, vou falar de mães, que é o que a gente está aqui, a maternidade falando. Elas se sentem muito tristes, frustradas, preocupadas, mas eu fiz tudo assim, tão certinho, por que meu filho não tá mentindo? Que tirou boa nota e tirou nota ruim, por que meu filho isso? Eu falo, gente, é uma pessoa. Gente, quando o filho mente é cruel. É uma dor, né? É uma dor. É uma dor. Quando você vê o filho mentindo pela primeira vez, eu acho que foi uma das coisas que mais me doeu. E eu falei, onde eu estou errando? Eu falhei miseravelmente. E é normal, né? É normal. A criança mente também. A criança mente. A gente mente. A criança pode mentir por N motivos, é óbvio. Você identificou, você vai conversar, você vai ajustar. Mas
essa maternidade ideal causa sofrimento, porque parece que é um lugar que você vai chegar. É um ponto lá que você, nossa, agora eu sou uma mãe perfeita. E não é, gente, eu estou aqui, eu tenho meus desafios com a minha filha de 31, ela é de 28, elas são mulheres já adultas, formadas, e aí como que eu abordo tal assunto? Aí eu vou falar com a minha terapeuta, daí eu vou falar com uma outra mãe que tem filhos adultos também, porque a gente está em construção eternamente. Então, a gente sair desse papel do controle, sair desse papel da mãe ideal. Eu sou uma mãe imperfeita, graças a Deus, né? E através disso eu estou ensinando para o meu filho, porque ele aprende mais pelo que ele vê, pelo que ele vive, pelo que eu falo. Tudo bem errar. Tudo bem pedir desculpas. Eu acho que isso ensina muito os filhos também, né? Ensina muito às crianças você mostrar que você é imperfeita, que você erra, que você pode voltar atrás, que você pode admitir que você estava errada, seguir outro caminho, pedir desculpa, para não ficar aquela sensação de que ele tem que ser perfeito ou de que ele não erra porque a mãe não erra. Eu acho que trazer essa humanidade é importante. Eu converso muito com a minha filha sobre isso, porque ela já é maiorzinha, já está na fase de pré-adolescência. O Beira ainda não, mas eu tento conversar muito com ela para que a gente crie essa conexão. Ela veja que eu posso admitir para ela que eu errei. É dolorido, e isso foi uma das rupturas também. Eu nunca queria admitir para minha filha que eu estava errada. Eu sempre queria mostrar para ela que eu fiz a escolha certa, que eu tomei a decisão certa, que ela pode confiar em mim, que eu tô certa. E aí, quando você falha, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou admitir pra essa criança que eu fiz cagada? E é muito importante a gente falar, eu vejo isso que é muito importante você ter essa transparência e esse canal aberto de diálogo, porque eu percebo assim, eu adulta fiquei sabendo de coisas da minha família que eu não sabia, que eu não tinha noção quando eu era criança. Dificuldades, né, que eu não tinha noção. Porque você é blindado, né? Por que vocês não me falaram isso? Por que eu nunca soube disso? Não era conversa de criança. Não era não era o de momento, criança. né? Mas eu acho tão importante isso, falar, olha, hoje a mamãe não tá bem, hoje a gente não vai fazer isso por isso, hoje a gente não vai, sabe? Deixar, lógico, você não vai despejar os problemas na criança e a criança não é responsável pelos seus problemas. Mas eu acho muito importante essa conversa de as crianças saberem que a gente é humana, que a gente erra, que a gente tem problema, que a gente tem dificuldade. Para não chegar e você criar a criança no mundo de fantasia que em algum momento ela vai sair, cair no negócio. Porque daí não se torna nenhum adulto funcional, né? Não. Nem funcional, nem independente e frustrado, não sabe lidar com a frustração. É difícil a gente admitir que a gente errou para uma pessoinha que a gente quer que se espelhe na gente. É muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que também é libertador, porque você consegue criar uma conexão que real, né? dificilmente vai ser quebrada, de verdade, sabe? Isso é importante. Eu, como sempre, eu busquei essa conexão com as minhas meninas, apesar da minha mãe não ter essa habilidade do diálogo, eu falava, nossa, mas eu quero ser amiga das minhas filhas, eu quero que elas tenham, eu sempre brinco com elas, se você matar alguém, a primeira pessoa que você tem que correr e contar é pra mim, que nós vamos juntos tem que resolver, contar, né? Tem que contar. E eu eduquei elas dessa forma, e é muito bonitinho, e é muito importante ver hoje as minhas netas nessa conexão. Eu falo que é melhoramento. A minha mãe já desenvolveu mais que a minha avó, eu mais que a minha mãe. E a minha filha mais que eu. Eu digo para ela, ô filha, você é a mãe mais perfeita que eu conheço. melhorada, né? Deve ser uma sensação maravilhosa. Maravilhoso. Ver a sua filha sendo uma boa mãe, né? Isso, você concretiza tudo aquilo, ainda mais eu que trabalho ensinando, ajudando as pessoas. É muito legal ver você uma criança. Eu vejo minhas duas netas, eu falo, nossa, olha a diferença. Elas já vão saber lidar com questões emocionais
que eu sofri lá com 12, 13, 14 anos, porque eu não sabia, nem sabia por onde ir. Hoje elas já se expressam, elas perguntam, elas pedem ajuda. Então, é um desenvolver, é uma evolução, né? E eu digo sempre, em palestras, em treinamentos, escola também eu vou muito. A gente precisa desconstruir. Não existe esse papel de mãe, pai, herói. Quando a gente passa isso para o filho, eles, no desenvolver dele, eles ficam, nossa, mas eu estou aquém dos meus pais, eu não vou conseguir. Eu tive vários casos no consultório, por exemplo, de um adolescente. O que a família passou para ele foi uma história sobre a mãe. E como eles não tinham essa conexão do diálogo da mãe, falar, olha, minha vida não foi bem assim, eu errei nisso, fiz aquilo. Então, ele imaginava aquela mãe muito perfeita, que deu conta da vida, que era super bem sucedida. Ele falou, nunca eu vou conseguir ser igual a minha mãe. E as pessoas me cobram, olha, a sua mãe de exemplo. Então, coloca aquela mãe num lugar, Num pedestal. num pedestal, e que ela mesmo não sustenta, né? Porque ela é humana. E esse adolescente ali achando que ele não vai ser nada na vida, porque jamais ele vai superar essa mãe. Isso é muito sério, né? É muito, Muito sério. E é muito importante como a gente passa a dar importância para isso. Eu acho que uma das grandes vantagens dos nossos filhos é ter esse acesso a como lidar com os sentimentos que a gente não teve. Hoje, a minha filha faz terapia já desde pequena, porque parece que todos já nascem com um chip da ansiedade também, né? É impressionante. Todos eles são ansiosos, têm um grau ali de ansiedade. Então, você, mãe, já busca, você começa a perceber, você fala, eu não preciso só alimentar, vestir, educar, brincar, eu também preciso dar apoio emocional, suporte para essa criança, fazer com que ela entenda. Isso pra gente passa a ser importante. O que para os nossos pais, e a gente não pode culpá-los porque era outra fase, não era relevante, não era primordial. Hoje, eu faço questão que a Olivia faça. Ela tem a psicóloga dela e às vezes a gente passou há pouco tempo por momentos difíceis em que eu preciso ter conversas com ela. E antes de eu conversar com ela, eu vou na psicóloga e eu pergunto. Eu falo, Bruna, eu pensei assim, veja se isso... É isso. Aí eu mando pra ela, não, é isso mesmo. É como se fosse uma consultoria para uma conversa difícil. E aí, às vezes, eu penso, ai, será que eu sou incapaz de ter uma conversa com a minha filha sem falar com a psicóloga antes? Aí eu penso, melhor não. Melhor eu conversar com a psicóloga antes. Porque é pra isso, né? Rede de apoio. É uma rede de apoio. Validação também, né? Sabe por quê? Às vezes você não tem, eu não tenho essa rede de apoio aqui, eu nunca tive, né? Nem meus pais perto, nem minha sogra, ninguém, meus irmãos, a gente sempre morou aqui afastado de todo mundo, então era a gente, éramos só nós. Então eu sempre tive muito medo de errar, eu não tinha muito como explicar pra minha mãe a situação que eu tava vivendo, até eu contextualizar tudo, já tinha perdido o time de conversar com a criança ou de agir. Então, eu fui buscando por esses outros caminhos. E a terapia, a psicóloga, também faz parte dessa rede de apoio, né? Sim, é muito legal que hoje as crianças já pedem, né? Tem muitos pacientes que chegam, meus pacientinhos, a mãe chega para a sessão de anamnese, ela que pediu, ele que pediu para ver. Eu estou precisando ir no psicólogo, você me leva, você marca para mim. E olha que diferença já. Vai ser uma geração, se Deus quiser, uma geração, né? Mais evoluída. Não é? Eu falo que nos próximos relacionamentos, quando a Olivia estiver se relacionando, ela vai perguntar, você faz terapia? Entendeu? Vai ser um dos critérios para você se relacionar. Exatamente. Faz check, né? Exatamente. Analista. Faz todo sentido, né? Com certeza. Vocês falaram muito assim de rede de apoio. Explica pra gente o que é uma rede de apoio, Gina, e qual a importância dessa rede, tanto para mulher que está gestando, para mãe, para criança. A rede de apoio simplesmente a gente não vive e não dá conta de tudo só, né? E essa rede de apoio pode ser amigos. A Marina é do Mato Grosso do Sul, né? Eu também, eu estou aqui há 20 anos. E aqui também eu não tenho, quando eu vim com elas crianças, eu não tinha parentes, né, perto, tinha amigos.
Então, a rede de apoio pode ser o psicólogo, pode ser o pediatra, pode ser os amigos. E acontece uma coisa muito legal que minhas netinhas estudam em escola Waldorf, que as mães lá, elas criaram vamos supor, umas 7, 8 mães, que é do grupinho dos amiguinhos das minhas netas, e elas se apoiam. Então, olha, hoje, não, manda fulano para ir almoçar lá em casa, ele já passa a tarde. Então, construir, porque é algo que a gente pode construir, a gente não precisa... Nós, né, eu digo por mim mesma, eu aprendi a pedir ajuda com meus 40 e poucos anos de idade. É isso mesmo. Tem uma coisa que a gente não gosta, é pedir ajuda. Exatamente. E eu aprendi, então é isso, né? Precisamos pedir ajuda, construir essa rede de apoio. Peraí, eu sou mãe, eu estou grávida, vou ser mãe, eu preciso construir uma rede de apoio. E ela é fundamental para vários momentos, para suporte emocional, para a logística do dia a dia, né? E o compartilhar. Eu tenho a terapêutica de mães. No grupo, no WhatsApp, talvez a gente tem mais de 100 mães lá. E é maravilhoso, porque é uma rede de apoio. Óbvio, eu estou lá como psicóloga, mas também estou como amiga, como mãe, e uma tem um problema, escreve uma coisa lá, aí a outra já vem socorrer, olha, que tal isso, aconteceu comigo. Isso é uma rede de apoio. A gente faz encontros uma vez ao mês, às vezes dá online, às vezes dá presencial, mas a gente está lá se ajudando. Então, existe formas. Rede de apoio é isso, é uma rede que você vai construir aí de diversas formas. É exato, que é isso que a Gina falou, assim, é pedir ajuda realmente, porque a gente, nessa coisa de eu sei, eu consigo, eu devo eu ser não quero essa atrapalhar mãe, ninguém. Eu não quero atrapalhar ninguém, porque afinal de contas eu sou a mãe, né? A gente se sobrecarrega, a gente se estressa, né? Ontem mesmo eu tava no mercado e eu não ia conseguir pegar meu filho na escola pro futebol. Eu liguei pro pai de um coleguinha dele e falou, olha, você pega ele e traz aqui no supermercado pra mim. Foi lá, Eu sou dessas agora, também. Agora. Mas eu sou como a Gina. Eu acho que aos 40 anos eu aprendi a pedir ajuda. Porque eu também não tinha essa. Eu nunca tive a rede de apoio aqui, mas eu criei. Hoje eu tenho os padrinhos do Bernardo, né? A Keline e o Bruno, que são a minha principal rede de apoio, junto com meu irmão, que agora mora aqui também. São os principais. Mas eu consigo hoje, tranquilamente, pedir ajuda para qualquer pessoa mais próxima que saiba da minha situação, da minha dificuldade. Olha, aconteceu um perrengue aqui. Me ajuda, eu consigo já fazer isso. Eu me lembro que quando eu tive Olivia, eu fiquei muito desesperada por isso. Eu pensava, eu queria tanto a minha mãe aqui, eu não sei fazer nada, né? Você fica naquela coisa. E a Olivia tava com 1 aninho e eu voltei pra... 1 aninho não, mentira, 5 meses, 5, 6 meses. Eu voltei pra TV. E eu não sei se você se lembra, Tchelle, a gente fez uma série de reportagens sobre maternidade. Eu propus essa série e fiz. Num dos primeiros episódios, eu conheci um grupo de mães que fez isso. Elas não tinham rede de apoio aqui, não tinham família, e se juntaram. Eram 7 mães, com as crianças todas da mesma idade que a minha. Eu lembro certinho, fui no Parque Mãe Bonifácia, gravei com todas elas. Me apaixonei. Sou amiga delas até hoje. E as nossas filhas são amigas até hoje. E a gente se ajuda até hoje, sabe? Uma ajuda e pega a filha e leva e dorme. Então, assim... Era uma conexão totalmente improvável, porque eu não conhecia nenhuma delas, mas a gente se conectava nas nossas dificuldades. E muitas vezes o nosso grupo servia só para uma acalmar a outra. Às vezes nem tinha uma ajuda, era só calma, mulher. Calma, vai dar certo. Você não vai morrer por causa disso e nem a criança vai morrer. Hoje eu faço isso com colegas que acabaram de ser mães e óbvio, é difícil também você ficar dando conselho, pra quem não pediu, eu fico muito na minha, sabe? Então, mas se vem meio desesperada, eu já falo, não, se acalma, foi só um tombo, é só uma febre, não precisa correr pro PA, não precisa achar que vai morrer, porque a mãe tem muito isso do desespero e do medo de errar, de achar, foi minha culpa que aconteceu isso. Exatamente. Então, acho que às vezes uma palavra, assim, um abraço, às vezes você tá de longe, fala, sinta-se abraçada, de verdade, eu já senti essa culpa que você tá sentindo, entendeu? É o pertencimento, a validação. Você valida aquele sentimento dela. Outras mães. É isso que é legal lá da roda. É que a mulher se sente pertencente.
ela está falando com alguém e está entre as mulheres, mães, que sabem o que ela está sentindo. Não, porque, gente, a maternidade é muito julgada. E é solitária. É solitária. Né? A gente querendo saber das coisas, né? Uma criança desarrumada, sempre... Quem que é a mãe dessa criança? Vê que essa criança desse jeito. Uma criança que tá fazendo birra, quem que é a mãe dessa criança? Entendeu? A mãe lá cansada, esgotada. A mãe tá pedindo socorro, pelo amor de Deus, né? Foi o possível que ela conseguiu Exato. naquele momento. E estar nessa rede de apoio com outras mães nos fortalece. A gente se sente pertencente, humana. Fala, peraí, não acontece só comigo. Isso causa um alívio muito grande. Exatamente. Gente, e a gente falando de rede de apoio, a gente vai falar de trabalho, né? De carreira. Uhum. Marina, você falou que teve a Olivia e você chegou no momento que você teve que optar, que você optou, a pedido da Olivia, Uhum. por mudar um pouquinho o rumo da sua carreira. Como é que funciona? Como é que é isso de ter uma profissão, ser reconhecida nessa profissão e ter que cuidar dos filhos, educar filhos, enfim, como é que é esse seu dia a dia, assim? Ai, gente, não é nada fácil, não é nada fácil. Eu me lembro que quando eu engravidei da Olivia e eu fui contar pro meu chefe, ele me deu parabéns e tudo, e aí quando eu voltei, eu não me esqueço disso. Quando eu voltei no 5º mês, ou seja, eu peguei a licença maternidade de 4 meses, mais 1 mês de férias, e já coloquei ela no hotelzinho, com 5 meses. No primeiro dia, ele virou pra mim e falou assim, agora nada de engravidar de novo, né? Então, isso dói na mulher. E invariavelmente vai acontecer. Se não for o seu chefe, vai ser o seu colega, vai ser o seu par, vai ser... Enfim, isso vai acontecer. E aí você fala, nossa... Será que eu errei? E se eu engravidar? O que vai acontecer? Enfim, então ali começou uma coisa que eu sempre falo também, que é algo que... O incentivo pra mim, mais do que o incentivo, você vai conseguir, é duvido. A hora que alguém falar duvido, aí eu vou lá e vou fazer. Então, a partir do momento em que eu ganhei Olivia, eu decolei de verdade, porque eu senti, e isso não foi penoso pra mim, eu não sofri, mas eu quis provar a mim mesma e a todas aquelas pessoas que eu, sendo mãe de primeira viagem, sem uma rede de apoio, eu iria conseguir o que eu almejava profissionalmente ali dentro. E foi o que eu consegui. Eu consegui as promoções, inclusive, depois que eu fui mãe. Eu me tornei editora-chefe, eu me tornei âncora, enfim, recebi inclusive propostas para outros cargos de gestão lá dentro, sendo mãe da Olivia. E a Olivia me ensinou muito sobre essa questão de gestão, de lidar com outro ser humano, porque eu era uma pessoa muito mais difícil, eu era uma pessoa mais dura, eu era uma pessoa mais exigente, mais perfeccionista, não sabia lidar com o diferente. E aí eu tenho uma filha que é o oposto de mim, que é uma menina, ela é muito sensível, ela é nada prática, e eu tenho que lidar com aquilo. Então eu aprendi que os seres humanos são diferentes, a gente precisa saber respeitar para conseguir alcançar o máximo potencial deles. Então eu acho que a partir do momento em que eu percebo isso, eu começo a lidar melhor com os meus colegas no ambiente de trabalho, com os meus pares, com os meus chefes, com as minhas fontes. E é impressionante como eu fico mais segura. Virou uma chavinha em que eu realmente tenho a segurança. Eu sei fazer aquilo. Eu sei fazer isso. Se na minha casa eu dou conta de fazer isso, não é aqui que eu não vou dar conta de fazer. E deu muito certo. Tanto que quando eu saí da TV, eu realmente estava no auge da minha carreira na TV. E eu escolhi sair por causa da Olivia. Ela exigia, eu sentia que eu não estava mais entregando o que eu tinha que entregar. E profissionalmente, eu sentia que eu podia abrir outros caminhos. Não ia morrer ali por estar saindo. E eu fui muito julgada por isso na época, muito julgada. As pessoas falavam, mas você tá no auge, você tá super bem, você tá... Por que você vai sair? E eu falava, gente, é uma decisão pessoal, é uma escolha que eu preciso fazer. Pode não dar certo, mas eu preciso encarar.
E na sequência, quando eu saí, eu já engravidei do Bernardo. Isso que eu te perguntar. Eu já estava grávida, na com verdade. Com o Bernardo, mudou alguma coisa porque você estava em outro ambiente de trabalho? Isso. E mudou alguma coisa na sua rotina? Melhorou, piorou? Como é que foi? Mudou tudo na minha rotina, né? Na verdade, eu tinha uma liberdade a mais, que era uma coisa que eu almejava. Eu queria mais liberdade, eu queria ter mais autonomia para fazer as coisas. E eu tive por um curto período, porque daí já veio o Bernardo. E eu tive que me adaptar. Eu senti muita culpa de deixar a Olivia com 5 meses no hotelzinho. Mas eu deixei a Olivia com 3 meses. Com 3 meses. Porque eu não era mais carteira assinada. Uhum. Eu tinha que trabalhar. Se eu não trabalhasse, eu não ia receber. E eu falei, é isso. E eu lembro que eu conversei no ouvidinho dele e falei, filho, confia na mamãe. A mamãe vai dar um jeito. Bonitinho. E eu dei um jeito. E assim, eu até me emociono falando, porque... Parei que até lá. Meu Deus. Porque essa tomada de decisão é muito difícil. É muito difícil mesmo você falar. E aí, será que eu encaro? O que eu preciso provar para as outras pessoas, né? E não era para as outras pessoas. Eu acho que era para mim, enquanto profissional, pensar quantas mães, em condições mais difíceis que a minha, conseguem. Por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. E eu vou mostrar para os meus filhos o valor que é o trabalho, o valor que eu tenho no tempo com eles. Então, o meu tempo com eles é de qualidade, não é muito, mas eu entrego tudo, eu estou 100% ali dedicada a eles. E eu alcancei tantas outras coisas depois do Bernardo, de uma forma que eu jamais imaginava. Jamais. E aí eu me vi como empreendedora. Eu me vi como uma empreendedora de fato, da minha carreira. Eu não era mais a Marina da TV Centro-América. Eu sou a Marina Martins. Eu sou a minha empresa. E eu estou pronta para encarar qualquer desafio com os meus 2 filhos, sabe? Aliando isso à maternidade, à criação deles, dentro dos meus horários, dentro das minhas possibilidades. Eu tenho disponibilidade para conquistar outras coisas. E eu conquistei muitas outras coisas depois disso. Inclusive me enxergar como empreendedora, que é o que eu faço hoje. Né? A minha empresa, ela nasceu depois dos meus filhos. Nasceu com os meus filhos, né? É o meu 3º filho. É verdade. É lindo de ver isso aí, né? Esse desenvolver da mulher. O quanto os filhos, porque você falou de logística, de gestão, e você está ali na casa, e você tem que fazer isso, e leva e busca, e tem o trabalho.